tenho 40 anos. Sou nascida e criada em Itaporanga. Eu sou de uma família muito humilde, sabe? Assim, meus pais sempre foram pessoas que trabalharam muito para sustentar a casa, para cuidar da gente. Eles fizeram o que eles podiam, com as ferramentas que eles tinham, com as informações e com o conhecimento que eles tinham, sabe? Mas eu sinto que eu fiquei sem algumas respostas. Então a minha infância foi uma infância muito sofrida, sabe? Uma infância de muitos traumas, de muita angústia. Por querer entender todo aquele processo, entender por quê? Por que acontece isso? Por que eu me sinto dessa forma? Por que eu não sou igual à maioria das pessoas? Na escola, eu sofri muito bullying. Sabe? Eu fui uma pessoa que, por não ser compreendida e não saber comunicar as minhas emoções, durante toda a minha infância eu não tinha facilidade de falar o que eu estava sentindo, o que eu estava querendo. Eu me distanciava das pessoas por não saber comunicar com elas. Então, assim, eu sofri muito bullying na escola. A adolescência minha foi um pouco conflitante. Eu acho que a palavra certa é essa mesmo, conflitante. Porque eu tinha os meus traços de caráter, mas eu não sabia entender esse perfil de caráter que eu tinha. E pra mim era muito conflitante tudo isso. Porque eu não tinha noção da minha relação com meu pai e nem da minha relação com mãe. Eu não tinha muitas referências, eu não tinha muita informação sobre isso. Era uma relação meio que de amor e ódio. Eu amava demais, ao mesmo tempo eu tinha raiva. Eu queria aproximar, mas eu não conseguia. Sabe? Sempre foi muito conflitante. E foi a minha adolescência inteira dessa maneira. Eu sentia que tinha um abismo que separava eu dos meus pais. Sabe? Era uma coisa assim que, mesmo que eu não queria agir dessa forma, eu agia involuntariamente. Era como se eu fosse movido por uma programação. E eu lutava contra essa programação. Porque, na verdade, não me fazia bem, não era saudável para mim. E eu sempre tive dificuldade de relacionamento. Tanto com amigos, quanto relacionamentos amorosos. Porque eu olhava para a questão do relacionamento como uma coisa ruim. Era essa a programação que eu tinha. E hoje em dia eu entendo que a minha programação era de não merecimento. Eu sentia que eu não era merecedora de ser feliz, de ter um relacionamento legal, de ter uma família legal. Todas essas questões mal resolvidas dentro da minha mente, elas foram acumulando ao decorrer dos anos. E tudo isso desencadeou problemas psicossomáticos no meu corpo mesmo. Eu sentia muitas dores, eu era uma pessoa muito nervosa e isso desencadeou uma depressão. Por muitos anos da minha vida eu sofri com a depressão. Começou com ansiedade muito forte, se desencadeou a depressão e acabou virando uma síndrome do pânico. Eu sofri uns 12 anos da minha vida com depressão. E durante esse período foi muito difícil, porque eu não conseguia usar os medicamentos que eu precisava usar, porque eu tinha muitos efeitos colaterais. Eu sofria demais e sempre buscando. E foi justamente essa dor que me fez procurar ajuda, tanto de profissionais, psicólogos, médicos. Eu fui atrás do que eu podia. Um dia eu vi uma frase de um livro que ela dizia assim: o seu mundo interior cria o seu mundo exterior. E essa frase mexeu muito comigo, porque eu nunca tinha olhado dessa maneira. Eu sempre me coloquei no papel de vítima. E naquele momento eu senti que a responsabilidade sobre a minha vida estava nas minhas mãos. E eu comecei a procurar mesmo, de todas as maneiras. E como eu tinha a síndrome do pânico, eu tinha dificuldade demais de lidar com pessoas. Parece que eu tinha medo, fobia social. Então eu era aquele tipo de pessoa que eu dormia o dia todo, ficava trancada o dia todo no quarto. E quando as pessoas iam dormir, à noite eu saía. Eu ia viver, eu andava pela casa, eu resolvia minhas coisas, eu ia estudar. E aí eu comecei a ler muito. Assistir palestras na internet, comecei a buscar
De alguma maneira, eu precisava de respostas. E isso foi me motivando a estar sempre buscando, a encontrar as respostas que eu sempre busquei. Eu via a minha dor estampada nas pessoas à minha volta. Eu me identificava muito. Eu entendi que a minha dor não era só a minha dor. Existem muitas pessoas que também, da mesma forma, sabe, que não conseguem encontrar as respostas. Eu percebia que não era só eu que tinha aquela dor. Muitas pessoas à minha volta também tinham os mesmos sintomas que eu. Também tinham a mesma necessidade que eu. Tudo que eu via nos vídeos, tudo que eu lia, fazia muito sentido para mim. Porque, na verdade, eu nunca tinha me dedicado a entender como era a minha mente, como eu funcionava, o que me motivava, do que eu gostava. Sabe? Eu nunca tinha parado para pensar sobre essas coisas. E é engraçado que quando a gente entra por esse caminho, parece que tudo começa a movimentar à nossa volta. Começam a aparecer pessoas que também estão na mesma busca. Parece que o universo se movimenta. Deus cria uma forma de aproximar as pessoas que estão na mesma busca. E nesse processo eu conheci pessoas muito especiais na minha vida, pessoas que são grandes amigos até hoje e que a gente caminha junto. E uma dessas pessoas é um grande amigo meu de São Paulo, que eu conheci aqui na minha cidade. Teve um workshop que ia falar sobre programação neurolinguística e essa pessoa ela veio dar um workshop, um treinamento e falar um pouquinho sobre a programação neurolinguística na minha cidade, e eu participei da palestra que teve. E na hora, eu me lembro bem que na hora que ele estava explicando sobre a programação, ele quis fazer uma demonstração de uma linha do tempo. E ele pediu um voluntário. E naquela hora alguma coisa me tocou. E eu fui. Sem saber do que era, do que se tratava, eu fui. Naquele momento ali, eu consegui perdoar, eu consegui dar novo significado para aquela situação traumática e resolvi aquilo dentro da minha mente. E foi tão engraçado que eu resolvendo aquilo dentro da minha mente, assim, eu vim resolvendo várias outras coisas. Uma sequência, sabe? Foi resolvendo, uma coisa atrás da outra. Foi naquele momento que eu senti essa virada de chave, que eu percebi que aquilo ali era o que eu queria fazer para a minha vida inteira, sabe? Era aquilo ali, era aquilo. Era muito libertador, muito curativo. Eu entendi que era uma arma, que era um remédio muito poderoso. E eu poderia ajudar muitas pessoas através da programação, da reprogramação mental e de uma série de outras ferramentas. E quando eu vi que eu poderia ajudar muitas pessoas através da minha história, através da minha superação, de todo o processo que eu passei, através daquela descoberta que eu tinha em mãos, filha, aí eu corri mesmo, fui atrás, estudei, fiz master em programação neurolinguística, fiz curso de palestrante para ter domínio, para eu conseguir passar minha mensagem para as pessoas. Fiz hipnose, porque também a hipnose é uma forma de reprogramar a mente para conseguir resultados melhores. Fiz psicanálise e continuo estudando. A minha busca é diária. Sabe? É uma sede muito grande de aprender, de querer mais, de poder ajudar essas pessoas. E cada atendimento que eu faço, você não tem noção como que é gostoso eu poder ver as pessoas sorrir novamente. E hoje eu vivo para isso, para ajudar as pessoas a serem melhores, para ajudar as pessoas a serem mais felizes, serem mais equilibradas, para ajudar as pessoas a encontrar o caminho, para se livrar desse peso desnecessário das programações mentais. Essa é a minha missão.